Nosso boa tarde a todos, uma alegria estar com vocês, a esse querido grupo amigo Espírita Luzes do Caminho, nessa tarde de março do ano de 2021, enquanto nós atravessamos a pandemia, ainda unidos no desejo sincero de vencermos todas essas dificuldades, na confiança em Deus acima de todas as coisas. O trabalho dessa tarde se encontra no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Nós vamos então dar início aos trabalhos fazendo uma pequena oração, pedindo aos bons espíritos, a corrente socorrista desse grupo da Luzes do Casa Espírita, Luzes do Caminho, que nos ampare os intentos, nos auxiliando a refletirmos nas orientações de Jesus para a nossa vida, no sentido de fazermos a felicidade aonde nos encontrarmos e nos ajudarmos uns aos outros nessas reflexões profundas. Que os amigos espirituais abençoem os nossos lares, os lares dos trabalhadores, dos frequentadores dessa sociedade espírita e de todos os amigos que venham junto a nós, recorrendo à necessidade da prece, da oração e desse estudo em benefício dos nossos sentimentos e do aprimoramento humano. Abrimos os trabalhos dessa tarde. Que assim seja. Nós falamos dos trabalhadores da última hora nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que a Terra é uma escola bendita que nos acolhe no grande lar terreno, situando-nos nos agrupamentos familiares e junto aos nossos grupos de afinidade nos caminhos da nossa evolução. Não há punição. Tudo aqui está ligado às tarefas, as revisões de conduta, os acertos de conta, as possibilidades de transformação dos nossos sentimentos em instrumentos de aperfeiçoamento, com o desenvolvimento da nossa consciência, para a reposição nesse momento oportuno das atitudes corretas que nós precisamos encontrar, tanto dentro do casamento, quanto dentro da educação dos filhos, no controle emocional, as tarefas, que nós tantas vezes enfrentamos situações difíceis, ainda mais nesses momentos de ajustamento e encontro com as novas adaptações. Esses assuntos vêm nos lembrando da questão do tempo, que é um instrumento ajustado às nossas reações, que ele registra, ele acompanha os nossos atos em nossa história íntima. Então nós vemos que toda a nossa caminhada na Terra, ela é acompanhada, entendida, interpretada, auxiliada, nos auxiliando com a intuição precisa, com o amparo, através do esforço de sintonia que nós fazemos para ouvirmos o nosso espírito e as necessidades da alma, para acertarmos no caminho. Enquanto nós vivemos a matéria, nós estamos muito distraídos nesse mundo de relação. Quando nós começamos a sentir a necessidade de escutarmos também a voz dos nossos espíritos, do nosso espírito, das nossas necessidades íntimas, nós começamos, mesmo sem perceber, a irmos ajustando a nossa balança, a balança desse equilíbrio emocional, não só material, mas emocional, ligados a uma consciência nova, uma vigilância maior, para acertarmos nos compromissos e, quem sabe, conseguirmos visualizar as atitudes mais corretas. Nós somos mesmo os trabalhadores da última hora, porque é esperado de nós não só as atitudes, mas também as providências, que só nós conhecemos, porque são dispositivos que nós precisamos solucionar do nosso passado espiritual através das atitudes intempestivas que nós trazemos, sabemos, todo esse emocional, essa agitação íntima, essa inquietude, e aonde ela nos abala mais e aonde ela precisa ser melhor acomodada por nós. Solucionarmos esse passado, reequilibrando a esperança do futuro, a confiança em Deus acima de todas as coisas, a credibilidade em nós mesmos, o esforço de aprimoramento, de entendimentos com os outros, de apaziguamento da alma, de estruturarmos, enfim, um espírito mais consciente, mais determinado à caminhada evolutiva quando for possível, porque cada um de nós precisa encontrar esse chamamento interno para as modificações necessárias. Enquanto nós somos acomodados,
à espera que nos chame para as tarefas, revoltados e ainda exigentes, nós estamos num padrão vibratório. Somos, em outros momentos, ainda aqueles invigilantes, distraídos daquela disciplina maior, das questões espirituais, cedendo a todos os instintos nos grupos de nossas preferências. Então, nós também influenciamos e somos influenciados. E essas questões, elas interferem sim nas nossas disposições, no bom aproveitamento do tempo, né? Ou das nossas escolhas, da firmeza espiritual que trazemos, ou das influências às quais cedemos. Nós vamos criando raízes profundas nas interpretações emocionais e vamos nos adaptando a elas. Muitas vezes nós não percebemos o quanto nós somos os agentes, né, do mal para nós mesmos. E Emmanuel nos diz que nós somos os agentes dos nossos próprios infortúnios, nos chamando a atenção de que nós poderíamos caminhar em linha reta. As instruções dos Espíritos sendo trazidas nesse capítulo, dos últimos serão os primeiros, dizendo que os últimos serão os primeiros, nos trazendo essas possibilidades de nuances, né, de diferenças dentro dos trabalhadores da última hora, mostrando que essa ordem toda pode ser inversamente proporcional, sim. Quando alguém se levanta na fé, ele pode realmente transportar montanhas, quando ele ajusta as forças espirituais, quando ele sintoniza, quando ele canaliza suas energias na direção correta, né, no uso apropriado das determinações íntimas, ele se levanta e ele consegue aos poucos vencer a si mesmo, né? Abrir a mente a novas conclusões, as novas visões, o ajustamento dessa lente da mente espiritual, né? De alguma maneira figurada, essa visão mais aprumada, ajustada, e ele consegue sim muitas vezes resolver problemas de difícil solução, alcançar essas competências pelo esforço próprio, consegue mais ainda aprender com as experiências e facilitar a vida dos outros, muitas vezes, né? Muitas vezes essa boa vontade, essa disposição interior, essa determinação e o uso correto dessas energias divinas e sublimes que nós trazemos, elas podem mover as montanhas, né? Dentro dos espaços limitados onde nós nos encontramos na vida de relação, junto com os nossos familiares nas situações difíceis, como aquela pessoa que segura a direção do leme, né? Durante a embarcação, nas horas de tormenta, quando um ou outro se distraiu ou caiu ou cedeu ao cansaço, o outro assume, né? E consegue muitas vezes reverter a situação desastrosa da própria vida. Desenvolvendo então uma sintonia elevada, acabamos formando em nós uma firmeza e uma constância, como aquela pessoa que acelerou o carro e manteve a aceleração constante, na disciplina para ajustar-se àqueles imperativos do espírito imortal. São questões que estão nas nossas decisões e elas não são difíceis como nos parecem. Somos os mesmos seres imperfeitos na estrada de Jericó. E aí nós estamos aqui caminhando dentro desse capítulo, nas condições do levita e do sacerdote, nesse exemplo. Não é que eles tinham todas as condições do auxílio, mas que eles passaram adiante do homem doente e ferido, sem tempo ou disposição para aquele atendimento, ao passo que o samaritano sentiu a dor do próximo. Ele cedeu do seu tempo, ele construiu aquela segurança necessária do atendimento preciso, ele seguiu o seu rumo, ele não se deteve nos compromissos, né? Mas comprometendo-se sim a não abandonar aquela tarefa, aquele compromisso e a retornar para o ajuste de contas. Interessante que, numa maneira figurada, nós podemos dizer que assim como o relógio volta a repetir as horas, né, nós também voltamos a rever a verdade dessas tarefas das quais a gente se incumbiu. Né? Aquilo tudo nos volta amanhã ou depois a ver as consequências daqueles atos. Né? O melhor empreendimento ou não das escolhas que nós fizemos, né, do bem ou do mal aos quais nós cedemos. Assim como os professores, aí vem vários exemplos, os professores, as mães, os médicos, os advogados, os condutores das ambulâncias, né, os trens, dos ônibus, dos aviões, os policiais, os trabalhadores comprometidos com a sua profissão,
né? Que visa o bem-estar social, o seu desenvolvimento e a segurança, né? O quanto repercute isso tudo, né? No atendimento da tarefa de todos, no engrandecimento dessas tarefas, né? No aprimoramento das equações solucionáveis e corretas para o desempenho que a gente veio buscar, que a gente precisa alcançar. Ninguém caminha sozinho. Um dia nós vamos entender que nós todos somos irmãos, que nós somos espíritos mesmo, que nós viemos aqui para a Terra, porque aqui esse planeta é ajustado às nossas necessidades, à nossa vibração. E se todos temos esse magnetismo, somos atraídos por essa vibração, se todos nós temos que aqui trabalhar na construção do homem novo, da pessoa nova que nós queremos ser, né? Nós não temos diferenças verdadeiras e profundas, nós estamos todos dentro das mesmas atitudes de acerto e erro. Nós estamos usando o bem ou o mal sofrer, né? O bem ou o mal viver. Nós estamos aqui aprendendo a dirigir a nós mesmos. E em conjunto as coisas ficam mais fáceis. Toda a moral de Jesus, ela evidencia duas situações muito importantes para o espírito: a humildade e a caridade, como virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então eles nos dizem que o egoísmo e o orgulho, quando eles forem melhor examinados por nós, eles vão se demonstrar, vão se visualizados por nós como uma sombra tão grande, uma tormenta tão densa, um peso tão negativo de escolha e que nos leva a grandes calamidades, que nós não imaginamos, pelas distrações que temos, a má escolha que ainda fazemos. Eles nos dizem que a humildade é como o comportamento do desprendimento das coisas materiais, sem a pessoa ver. A pessoa que é boa não sabe que é boa. É tão natural para ela fazer o bem, ela não sabe que é boa, ela não se cansa naquilo ali. Ela faz pelo prazer do que ela sente, de sentir, pelo prazer de participar, pelo prazer de ajudar. Ela se sente útil no lidar, né? A pessoa que tem humildade, ela vai ajudar com todo o amor, afeto e carinho que ela pode transbordar. Ela não está ali para destaque, nem para aparência, nem para méritos, nem para aplausos. A pessoa que está ali, está fazendo a caridade, focada naquela situação, no entendimento que ela traz de beneficiar, de benefício, de alívio, de auxílio espiritual. Então eles nos dizem que a humildade é o comportamento do desprendimento das coisas materiais e que cresce no interior do espírito, que amadurece no entendimento do Evangelho. Por isso é que nós não podemos ficar ali longe das obras, porque é nessas reflexões, nessas leituras, nessas interpretações, nessas meditações que nós vamos começar a compreender esse pão divino, esse alimento da alma, esse nutriente que vai fazer a limpeza espiritual dos nossos sentimentos, o reajustamento do nosso espírito frente às verdades imortais, que vai fazer com que nós atravessemos essas barreiras da cegueira material em que nós estamos aqui colocados, com vistas a abrirmos as portas da alma para a nova caminhada. Quando Jesus nos fala da caridade, ele vem nos falando dessa doação espontânea da alma, associada ao movimento interior, né, das livres escolhas. Vem nos mostrando que é uma dedicação a que se entrega a pessoa no trabalho da caridade, ela se entrega disposta a tudo fazer pelo bem, independente das dificuldades que encontra, dos impedimentos ou das interpretações contrárias com as quais ela venha a se deparar, não é? Porque nós sabemos que as interpretações humanas ainda são muito duras, né? E muito agressivas, mesmo nesses meios, mesmo para receber muitas vezes o atendimento, né? As pessoas muitas vezes têm medo de quem chega, muitas vezes eles não sabem, eles têm insegurança em receber, né? Eles aceitam sem saber manter muitas vezes, né? Mas aí interessa a atitude do bem
que está sendo alcançado e não do que é feito daquele resultado ali. Os chamamentos divinos, então, eles vêm trazendo o despertamento dos nossos compromissos espirituais. E eles estão sendo colocados para todos da mesma maneira, nas mesmas proporções de oportunidade. Em todas as situações do nosso caminho, essas luzes se acendem, chamando a atenção inúmeras vezes. Num momento é aquela necessidade do perdão que precisamos oferecer sinceramente. Em outro é aquele momento da nossa participação que podemos alcançar, fazer valer, fazer colocar em ação. Adiante aquela disposição para o trabalho, que se apresenta no chamar para aquelas oportunidades. Noutra sequência é a interpretação que podemos corrigir. No outro instante ainda é o mal que podemos dissipar, desmanchar, atenuar, limpar, clarear, desobstruir, reduzir, retirar. Em outro momento, ainda nessas experiências, são os cuidados que podemos dispensar uns para os outros. E todos nós precisamos uns dos outros. Em nossa visão material ainda, nós nos sentimos muitas vezes injustiçados. E não revemos as nossas atitudes. Os outros são culpados da nossa infelicidade. Somos perseguidos e discriminados por nosso nível pessoal, social ou emocional. E assim vamos perdendo o tempo para o qual viemos aqui aprender. De baixarmos as armas. Emmanuel diz assim, que a espada do Cristo tem a ponta virada para baixo. Nós teremos que aprender isso, a deixarmos cair por terra as ilusões, a deixarmos de nos preocupar com as intenções. Nós precisaríamos aprender ou tentarmos de alguma maneira compreendermos as participações e as uniões necessárias no auxílio mútuo. E assim nós vamos aprendendo que perdemos tempo, o tempo que viemos buscar, para o trabalho que viemos realizar, para as verdades eternas que precisamos desenvolver. Mas por incrível que pareça, as oportunidades de trabalho nos chegam de novo e de novo e de novo, como aquele senhor da vinha que buscava na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, na 10ª hora, os trabalhadores para sua vinha. Ele precisava dos trabalhadores, ele queria junto dele os trabalhadores, ele ia remunerar, né? Eles iam receber o pagamento. E ele buscava, e ele dava as oportunidades. Mas muitos não atendiam ao chamado. Depois eu vejo, depois eu faço. Depois eu vejo, depois eu faço. E assim vai passando o tempo, né? Aos desocupados, em determinado momento, ele perguntou: por que permaneceis aí o dia inteiro parados? Mas então por quê? E eles diziam: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos buscou, ninguém nos deu aquela oportunidade, ninguém nos recebeu, nós não somos bem-quistos, bem-vindos, nós não somos requisitados, nós não temos valia. Ah, ele disse: ide vós também para a minha vinha. Nada de desculpa, nada de subterfúgio, nada de autocegueira, de enganos, discriminatórios, preconceitos vãos. Ide para minhas vinhas, para a minha vinha. Todos são irmãos, filhos do mesmo Pai. Ao cair da tarde, o que aconteceu? Ao cair da tarde, ao cair do dia, ao cair da vida, né? O Senhor da vinha vem ver a todos e fazer o pagamento com o mesmo valor. E valoriza a todos igual. E diz: paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Ah, levantaram-se todos.
os intransigentes, os cobradores, os inseguros, os discutidores, os revoltados, os desculposos, os amargurados, os trabalhadores. Porém, as oportunidades, as iniciativas, os esforços, o entendimento, a evolução é de cada um. Vai ficando visível isso, cada vez mais para o plano espiritual e mesmo para os que estão ali. E a isso tudo nós responderemos. E seguindo ainda, a visão espiritual, que é todo amor e bondade, nos aguarda no tempo de nossa transformação. Qual era o combinado? O combinado, meu amigo, não te causo mal algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia de trabalho? Toma o que te pertence. Desejo dar a este último tanto quanto a ti. Julgas-me pela minha bondade? Muitos estão então propensos à mudança, mas é preciso a boa vontade e a força interior que queiram empregar. Outros, entretanto, se compadecem à espera do salário do dia, não querendo se incomodar por um patrão que não estimam e que não lhes evidencia o trabalho. E nós vamos vendo que o nosso mundo aqui, nós ainda nos sentimos dentro de uma infância espiritual mesmo, de interpretações, né? Muitas vezes deixamos de fazer o que podíamos fazer por acharmos que vão achar isso, que vão dizer aquilo, que vão pensar isso, que vão pensar aquilo. Nós vamos deixando passar muitas vezes as oportunidades, mas para estes, todos nós, as orientações de Jesus vêm nos dizendo: não cuidastes do tempo, começa de novo, em novo dia, meu filho, ou em nova reencarnação. E quando te achares bem disposto, vem ter comigo, e eu te darei vasto campo de trabalho, de oportunidade, onde poderás trabalhar a qualquer hora, sim, porque todos viestes quando foste chamado para a encarnação. Todos estavam preparados para vencer toda e qualquer dificuldade, para terem êxito, saúde, fazendo cada um o melhor possível a sua parte. Emprega bem a tua hora, porque a vossa existência é somente um sopro na eternidade. E nós vamos nos dando conta que depende pura e exclusivamente de nós. As mudanças interiores que viemos fazer para não sermos os trabalhadores da última hora. Porque nós vamos chegar um dia na grande luz. Um dia nós vamos adentrar as portas da espiritualidade, dando conta do recado, das tarefas que nos foram incumbidas. Mas, enquanto isso, que possamos aproveitar melhor o tempo, as nossas disposições, com a alegria de viver, com a esperança no futuro, com fé em Deus, fazendo a nossa parte em benefício de todos os que amamos, de todos os que nos compreendem ou não, porque um dia todos nós nos veremos como irmãos e aprenderemos a amar ao próximo como a nós mesmos. Nessa pandemia, além do álcool gel, do distanciamento pessoal, desse uso de máscaras, da higiene, também de evitarmos as aglomerações, fazemos então a nossa parte, precisamos manter a alegria de viver. A calma e a fé em Deus. Sentimentos de solidariedade por todos, auxiliando sempre que possível. Firmarmos cada vez mais na oração, na meditação, no estudo interior, nas melhorias íntimas dos nossos lares, dos nossos afetos, dos elos de amor e confiança que precisamos fortalecer.
precisamos continuar cada vez mais nos percebermos a necessidade de trabalharmos pela paz, agirmos em benefício dos nossos compromissos assumidos, dando valor a cada criatura, principalmente aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, às pessoas mais próximas a nós, tendo a certeza de que somos uma grande caravana de espíritos amigos em trânsito pela Terra, com vistas ao aprimoramento, ao desenvolvimento espiritual, pelos compromissos assumidos, e mantendo sempre a coragem e a fé, não tendo medo de nada, porque nós viemos para superar tudo isso. E os amigos espirituais estão conosco, nos auxiliando no rumo da felicidade. Que possamos permanecer em paz, lembrando que essas orientações são muito necessárias para a nossa existência, porque elas acontecem à nossa volta todos os dias. A possibilidade de auxiliar, o melhor silêncio para compreender, a melhor busca de responder com crescimento, com ajustamento, com benefício de felicidade e paz, de harmonia dentro dos lares, cuidando da palavra, cuidando da audição, cuidando da visão, equilibrando o coração, cuidando da saúde e principalmente iluminando o pensamento e o sentimento no caminho das oportunidades do Espírito que nos são oferecidas, que possamos confiar em Deus acima de todas as coisas, firmando na oração pelo bem da humanidade, nossa irmã, desejando que a paz e os recursos possam ser alcançados a tempo para todos, com vistas à união das famílias, a paz, a esperança, a confiança em Deus e a certeza de que não estamos sozinhos, que possamos permanecer em paz e amor, tendo a confiança de que as luzes do caminho se acendem, que Jesus vai no leme dessa grande embarcação humana, nos levando à felicidade, ao rumo certo, para as grandes corrigendas. Se é um momento de tormento, como diz o Chico, isso também passa, isso também vai passar. Nós vamos vencer tudo isso e lá adiante nós vamos nos abraçar, tendo a certeza de que vencemos as etapas com toda a paz e harmonia, com tudo que viemos fazer, tentando fazer o melhor ao nosso alcance, sabendo que é assim nós ficaremos em paz, porque os amigos espirituais vão na frente, fazendo muito diferente, muito além do que nós imaginamos, a estruturação dos caminhos para o nosso futuro. Que Deus de amor e misericórdia abençoe a todos, que as bênçãos desse centro espírita maravilhoso, das luzes do caminho, agasalhem todos os nossos lares e que possamos agradecer a oportunidade da vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Paz e amor.